Ops, esqueci! Eu tive aos 38 e eu bobeei, né? Não fiz o preventivo de Papa Nicolau. Fazia todos os exames, mas eu tava sem o Papa Nicolau há uns 7 anos. Tem uns 2 anos e meio, acho que eu estava com de 32 para 33. Fazia mais de 10 anos que eu não fazia o Papa. E aí eu fui fazer e deu alteração. Eu tinha 27 para 28. Olá, como vocês estão? Eu sou a Carmen Vergueiro e esse é o Superviventes, o podcast que fala da vida após o câncer. Essas que ouvimos agora são nossas superviventes de hoje: Giovana, Ana Carolina e Diana. Todas, muito jovens, tiveram câncer de colo de útero. Você pode pensar que é simples, só que não. É um câncer que requer tratamento. E o tratamento não é fácil. Envolve operações, radioterapia, quimioterapia e o diagnóstico é um baque. Desde 2014, existe uma vacina contra um vírus causador da doença. Sim, basta tomar a vacina gratuitamente em qualquer posto de saúde do país e a pessoa está protegida contra a maior parte dos cânceres de colo de útero. Assim, por vacinar todos os jovens, alguns países como a Dinamarca e a Suécia estão erradicando o câncer de colo de útero. Esse câncer, diferentemente de outros, é desencadeado por um vírus, o HPV, ou papilomavírus humano. O vírus infecta a pessoa por contato sexual e é silencioso. Aos poucos, ao longo de anos, a infecção vai levando a transformação nas células e pode desencadear o câncer. Por isso, vacinamos meninos e meninas de 9 a 14 anos. Assim, quando eles forem maiores e iniciarem a vida sexual, eles não vão se infectar nem transmitir o HPV. Nesse episódio, vamos tirar todas as suas dúvidas e falar dos tabus que envolvem o câncer de colo de útero, o terceiro mais incidente entre as mulheres no Brasil. Vamos falar do tratamento, da prevenção e de por que é importante vacinar também os meninos. Vamos ouvir e aprender? Este é o Superviventes, um podcast da AMIO, a Associação da Medula Óssea. Podcast que conta histórias de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final, é uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todos os anos aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue após o câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles, os superviventes, pessoas que uma vez tiveram um diagnóstico de câncer. Meu nome é Wagner Fernandes, sou gestor da AMIO. Nossos agradecimentos à farmacêutica Angen, que patrocinou essa iniciativa. Agora, vocês ficam com a nossa narradora, a doutora Carmen Vergueiro, que é médica hematologista e coordena a AMIO. Agora é com você, doutora. No Brasil, entre as mulheres, o câncer de mama é o mais incidente, o que tem mais casos. O segundo é o câncer de colo de útero, tema desse episódio. Somente este ano, a estimativa é que pelo menos 17 mil mulheres tenham esse diagnóstico, o que é muito, para uma doença que pode ser prevenida. O tratamento pode envolver cirurgia ou quimioterapia e radioterapia. As sequelas podem ser osteoporose, menopausa precoce e até infertilidade. Quando nós falamos menopausa precoce, com esses termos médicos bonitos, parece que é uma coisa banal. Só que não. Este assunto merecia um episódio inteiro para as mulheres contarem o que elas passam, como sofrem e como se tratam, porque sim, tem tratamento. No episódio Sexualidade e Fertilidade da primeira temporada do Superviventes, falamos um pouco deste tema. Se você tiver interesse, volta lá para conferir. Mas você sabe o que é colo de útero? A ginecologista a doutora Maria Luísa Genta, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e do Hospital das Clínicas de São Paulo, explica para a gente. Bom, o colo do útero
digamos assim, que é a porta de entrada do útero. Ele fica escondidinho dentro do canal da vagina. Então, o que é a vagina, né? É aquele caminho por onde o bebê passa quando ele sai de dentro da mãe, de dentro do útero. E muitas vezes a gente nem sabe que ele existe, né? Porque se a gente ainda nem teve relação, a gente acaba não entendendo muito que estrutura é essa, porque ela fica sempre fechadinha, mas ela fica pertinho do lugar onde a gente faz xixi. Então, se você olhar, tiver uma curiosidade de se olhar, você vai ver que ali tem um orifício fechadinho que, se você introduzir o seu dedo, ele abre. Ele é aberto, então é o canal que vai chegar no final desse caminho, tem o colo do útero. Então, o colo do útero é uma porta, digamos assim, para dentro do útero. Essa porta serve para quê? Ela serve para a gente que o espermatozoide encontre o óvulo dentro do ovário, ali dentro da cavidade uterina, e tem a fecundação. Então, essa portinha é para isso, e para quando a gente menstrua, sair a menstruação por um caminho. Então, essa é a finalidade do colo do útero, de maneira bem simplificada. A doutora Maria Luísa agora explica quais são os sintomas do câncer de colo de útero. É bom lembrar que ele começa, assim como os outros cânceres, bem silenciosamente, sem sinais, mas às vezes, em pacientes mais jovens, acontece o seguinte. São sintomas muito inespecíficos e que não foram valorizados. Então, é comum numa mulher jovem ter uma irregularidade menstrual. É comum numa mulher jovem sangrar um pouco mais. É comum numa mulher jovem, às vezes, ter cólica. Então, em todas as vezes que elas procuraram o atendimento médico, e muitas vezes elas foram negligenciadas. Isso é muito triste a gente falar, mas é verdade. Elas não foram examinadas. Elas falaram: é uma alteração hormonal, vamos trocar o anticoncepcional. É porque você não está tomando anticoncepcional, vamos começar o anticoncepcional. É um mioma. Na gestação, por exemplo, elas têm sangramento mais abundante. É a placenta que está muito baixinha, vamos fazer repouso. Mas ninguém examinou essa menina. Então, isso é muito importante. Se você tem algum sintoma, você procure um atendimento médico e peça para ser examinado. Daí vem a necessidade de fazer o Papa Nicolau, todo ano. Ele é um exame simples, indolor e rápido. Muitas vezes é feito no próprio consultório. O médico ou a médica coletam o material no colo do útero com uma espátula e uma escovinha, e as amostras vão sendo colocadas numa lâmina e enviadas ao laboratório. Mas fiquem atentas, ainda que os exames sejam feitos em laboratórios, existe a necessidade de ser examinada pelo médico, sempre. Como a doutora explicou, alguns sintomas comuns podem estar relacionados com câncer e não vão ser diagnosticados corretamente se o médico não examinar. Foi esse exame que a Giovanna Ricci, a supervivente que a gente ouviu bem no início desse episódio, ficou 7 anos sem fazer. A Giovanna é jornalista de São Paulo e teve o diagnóstico há 2 anos, quando tinha 38. Apesar do ginecologista dela ser o próprio irmão da Giovanna, ela vacilou. Vamos ouvir. Sempre tinha algum percurso no caminho que eu fui deixando papa. Mas pensava, né, na minha cabeça, estou fazendo os exames de sangue, estou fazendo os exames de imagem, sou casada, não, né, monogâmica, tá tudo certo. Quando eu fui ver, tava lá, adenocarcinoma. Com a Ana Carolina Alves da Silva foi um pouco pior. É ela quem conta no começo desse episódio que ficou 10 anos sem fazer o Papa. A sorte dela é que, quando ela descobriu o câncer, ele era inicial. A Ana é de Guarulhos, é dona de casa e conta pra gente como foi descobrir a doença. É uma notícia que choca, né? De um jeito ou de outro, ela acaba chocando a gente, mas como eu recebi o diagnóstico e automaticamente eles já me encaminharam, aí dá um pouco mais de alívio, né? Já com a Diana Pereira, que trabalha com logística em São Paulo, o baque veio junto com camadas de desinformação. Ela fez os exames porque havia casado e queria colocar um DIU. Tudo no posto de saúde.
Recebeu os resultados e ninguém explicou nada para ela. Quando eu peguei o resultado da colposcopia, tinham pedido para fazer biópsia, eu não tinha entendido muito bem por quê. E aí no resultado tinha lá um NIC3 com carcinoma in situ. Mas você sabia por que fez a colposcopia e a biópsia? Como foi que você foi informada? Passou com o médico? Não, quando eu fui pesquisar na internet, eu quase fiquei louca. Aí consegui agendar um retorno com o médico rápido. E aí eu lembro até hoje que ele me explicou, ele desenhou para mim uma escadinha. E aí ele falou, o NIC 1 tá aqui, o NIC 2 tá aqui. O exame de Papa Nicolau é importante porque ele pode indicar alguma alteração logo no início. Se isso acontece, a paciente faz em seguida uma colposcopia, que é a observação do colo de útero com um aparelho especial, uma espécie de microscópio. Se algo aparecer, aí o passo seguinte é uma biópsia. Caso o resultado seja um câncer, a doutora Maria Luísa explica aqui quais são os passos seguintes. O patologista vai olhar e vai dizer para mim, olha, aqui eu tenho um câncer inicial de colo de útero. E aí, a partir disso, então eu vou saber o nome. Ah, chama adenocarcinoma. Ah, chama carcinoma de células escamosas. Então, ele pode ter alguns nomes. Não importa os nomes, a gente só precisa desse nome. E aí, depois que eu dei o nome para o tumor, eu preciso saber o grau de acometimento do corpo por esse tumor, que chama-se estadiamento. Então, o estadiamento vai classificar para mim essa paciente em alguns números e letrinhas, só para você entender. Então, em todos os tumores, ele vai de 1 a 4. Então, sempre o 1 é o mais inicial possível e o 4 é quando a gente já tem uma doença espalhada por outros órgãos, além daquele órgão onde ela nasceu, a doença, tá? E aí tem algumas letrinhas que não importa, que vão dizer, é mais invasor, menos invasor, é para classificar, para a gente saber qual o caminho nós vamos seguir. A doutora Maria Luísa explica que a cirurgia é indicada apenas nos casos em que os tumores são muito iniciais. Então, a cirurgia, ela está restrita a uma população muito específica. E que a gente gostaria que todas as mulheres que eu fizesse diagnóstico estivessem nesse grupo onde eu vou tratar só com a cirurgia. Mas, infelizmente, no serviço público, por exemplo, no meu hospital, cada 10 pacientes que eu recebo, só 2 são tratadas com cirurgia. 8 vão ser tratadas com o quê? Com radioterapia. E a radioterapia é um tratamento, claro, ele é curativo, mas ele tem efeitos colaterais, que muitas vezes eles vão viver com essa mulher o resto da vida dela. Então, a gente vai trazer consequências do tratamento, de apesar dela estar curada, que vão ser, às vezes, difíceis durante o decorrer da vida dela. Uma delas, por exemplo, né, todo mundo que faz radioterapia, porque a radioterapia ela está na pelve, onde mora o colo do útero, e lá também moram os ovários. Então, se eu não estava na menopausa, eu vou entrar na menopausa. Não importa se eu tenho 25 anos, 30 anos, 35. Então, imagina que isso é uma consequência que ela vai levar para o resto da vida. Então, é uma menopausa muito, muito precoce. Então, essa população, ela vai precisar de um olhar não só para o câncer dela, que em 5 anos nunca não voltou, eu vou falar, você está de alta. Mas e o resto? E a minha osteoporose? E a minha saúde cardiovascular? E a minha memória? E o meu relacionamento sexual? E a minha libido? Então, é uma série são várias instâncias que vão ser atingidas por um tratamento que, apesar de ser curativo, ele vai trazer consequências. Então, isso é importante a gente entender também, que quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico, melhor. E a gente não soma tratamentos. Então, isso é outra coisa importante de colocar aqui, que às vezes a paciente fica, eu não vou operar, então eu não vou ser curada, porque a gente sempre tem uma ideia de que eu só vou ser curada se eu for operada. E isso não é verdade para o câncer de colo uterino. Cada tumor tem uma logística, mas no câncer de colo uterino, ou a gente opera, ou a gente faz radioterapia. A Giovana, nossa supervivente, já estava com câncer avançado.
tinha metástase e era um adenocarcinoma. Conta pra gente como foi seu tratamento, Giovana. No fim, eu fiz tudo. Eu fiz a esterectomia total, tirei o útero, os linfonodos, deixei só os ovários, tirei as trompas, e o médico optou por preservar os ovários pela minha idade, né? Porque eu era muito nova, 38 anos. Então, ele tentou preservar os ovários, mudou eles de lugar para a rádio não queimá-los, vamos dizer assim, mas não deu certo. A rádio acabou me colocando em menopausa. Os ovários pararam de funcionar. E aí eu fiz a rádio com a químio concomitante. Comecei a fazer um dia depois do meu aniversário. Eu fiz 39, no domingo, na segunda-feira, foi minha primeira sessão de químio. Foram 6 semanas, eu acho. E é bem intenso, né? Mas eu não parei de trabalhar nenhum dia, não me dei por vencida. É um soco no estômago, assim, né? Na primeira semana de tratamento, eu já fui internada, porque meu corpo não aguentou, eu entrei em desidratação. É power, um tratamento de quimioterapia, ele não é fácil, ele é power. A gente fala muito sobre câncer de mama, né? E o câncer de útero, ele vem estigmatizado. Por que ela disse estigmatizado? Além de ter que lidar com um diagnóstico pesado desses, do medo de morrer, porque ele vem sim, quem enfrenta um tumor no colo de útero pode ter que lidar também com um preconceito. Isso porque esse câncer é também uma IST, que é a sigla em inglês para infecções sexualmente transmissíveis. Mas com a Giovana foi um pouco diferente. Na época, ela trabalhava com a doutora Marcela McGowan, ginecologista e influencer digital. Então, ela explica como encarou o diagnóstico. Eu não tive muitos parceiros na minha vida. Eu conheci a pessoa com quem eu me casei muito jovem, então eu não tive muitos parceiros. Os parceiros com quem eu me relacionei também não tiveram muitos parceiros, pelo menos pelo que me disseram, né? E eu acho que estereotipar para levar a IST para esse lugar de promiscuidade, né? Eu acho que a gente só contribui para o estereótipo, para um lugar negativo da doença. Então, não acho isso legal. Como eu trabalhava com sexualidade, tive a sorte de ser preparada, né? Eu acho que nada acontece por acaso. Então, tive a sorte de conviver com a Marcela, de ouvir ela falando tanto, dela desmistificar tanto a sexualidade para mim, que quando o meu diagnóstico veio, as minhas crenças limitantes, elas em torno da sexualidade já tinham sido dissolvidas. Na verdade, o HPV é muito frequente. Todos com vida sexual ativa estão expostos. Vamos ouvir a doutora Marcela. Eu vejo que na vida a gente só tem uma maneira de quebrar qualquer estigma, que é através da educação. Então, eu acho que a gente precisa conscientizar e falar cada vez mais, né, sobre o quanto ele é um câncer relevante, que atinge hoje, sendo o câncer que mais mata mulheres jovens no nosso país, né, até os 36 anos de idade, o segundo que mais mata mulheres até 60 anos de idade, ou seja, tem uma relevância muito grande social, e a gente precisa que as pessoas entendam quão fácil é, né, essa contaminação por HPV, que isso pode acontecer se você tiver 1 ou 100 parceiros na sua vida, se você só tiver parceiras mulheres, se você for uma mulher que se relaciona com mulheres, se você for monogâmica, né, porque esse é um vírus que dura anos no corpo, pode reativar em outros momentos, então seu parceiro ou sua parceira pode ter se contaminado anos atrás e reativou e você acaba se infectando. Entender, acho que um pouco de como ele funciona, né, no mundo, como existe essa transmissão e como a gente tem maneiras de prevenção tão importantes e disponíveis para a gente seguir, que é a vacinação, né, fazer o seu exame preventivo anualmente e o tratamento de lesões precoces. Exatamente, doutora Marcela. O câncer de colo de útero é a segunda causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. E a vacina vem para evitar tudo isso, mas ela precisa ser aplicada dentro da faixa etária dos 9 aos 14 anos, ou seja, antes da pessoa crescer e iniciar sua vida sexual. A cobertura vacinal está, infelizmente, muito baixa. Apenas 50% do público-alvo atualmente tomou a vacina, que é gratuita. São 3 doses distribuídas pelo Ministério da Saúde. A doutora Maria Luísa conta pra gente o que ela, que tem muita experiência na área, costuma ouvir das mães sobre vacinar crianças e adolescentes.
Ai, mas relação sexual. Então, a mãe fala que ela vai dar ideia para a criança que ela pode ter relação sexual. A criança vai falar assim: não, mas eu não tenho relação sexual, não vou tomar essa vacina, imagina, não vou ter esse vírus. Por quê? Porque a vacina é dolorida, não é uma gotinha, é uma aplicação intramuscular, então tem uma picadinha. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar que eu estou dando ideia para a criança. Eu não vacino os bebês de hepatite B. A gente vacina hepatite B com 1 mês no berçário. Acabou de nascer, ninguém perguntou se o seu filho vai. Como que a gente pega hepatite B? Com relação sexual, usando drogas injetáveis, transfusão sanguínea. Ninguém perguntou para o bebê se ele vai ser um usuário de drogas injetáveis, se ele vai ter relação sexual. Ninguém perguntou absolutamente nada. E ele recebeu a vacina, nenhuma mãe questiona essa vacina. Então, a gente não pode ter esse tabu, porque é possível a gente extinguir o câncer de colo uterino, pelo menos o HPV induzido, mas desde que a gente faça a nossa lição de casa. E a nossa lição de casa começa na vacina. Se a gente não conseguir vacinar a população, a gente não vai conseguir que esse câncer deixe de existir. Então, isso é muito importante. Então, as mães, os pais, não pensem que vocês estão dando ideia. É um vírus que nós vamos proteger você de um dia ter um câncer e pronto. Então, a gente não precisa ter esse medo. Isso não vai despertar nada que não seja natural. Então, eu acho que é muito importante isso. Enquanto mais cedo você vacina, melhor. Os cientistas estão testando agora uma nova vacina para imunizar as pessoas mais cedo, numa tentativa de aumentar a cobertura. Mas eu tenho uma pergunta: por que não se vacinam os adultos? A gente sabe que o sistema imunológico ele vai ficando menos eficiente. Então, talvez eu vacinar uma pessoa de 50 anos, que ela já teve relacionamento sexual, ela já tem a imunidade dela, ela já teve contato com o HPV, tenha muito sentido, mas não existe nenhuma contraindicação, tá? Então, até 45 anos, por bula, todos são autorizados a tomar a vacina. Mas a gente sabe que quem vai realmente se beneficiar é a população que nunca teve contato com HPV. E por que vacinar os meninos? Eles são os vetores, digamos assim, eles acabam sendo, eles transportam o HPV de uma relação sexual para outra. Então, é importante a gente também ter a imunidade do menino fortalecida para a gente diminuir a chance desse vírus ficar circulando. E nos meninos, ele não é um vírus que só dá câncer de colo uterino. Ele pode dar câncer da cavidade oral, ele pode dar câncer no canal anal, ele pode dar câncer no pênis. Então, não é uma coisa, o HPV não é unicamente responsável só pelo câncer de colo uterino. Então, quando você vacina, você protege em todas essas situações. Tá? Então, essa é um alerta muito importante. Para terminar, a gente vai abordar uma última questão. Como fica a fertilidade depois de um câncer desses? Tudo depende do tratamento. Se o caso for cirúrgico, vai depender da extensão do que precisa ser retirado. O grande problema é a radioterapia. Ela deixa, sim, a mulher infértil, já que adianta a menopausa. Em alguns casos, pode ser possível retirar os óvulos para se fazer uma fertilização in vitro mais tarde. Mas a gente sabe que essa não é a realidade do sistema público. E nem sempre a paciente pode tomar os hormônios que são necessários para essa fertilização. Vamos ouvir como foi o caso da Diana, nossa supervivente. O caso dela foi até parar num congresso de médicos, com uma discussão sobre esse tema. Eu lembro que quando eu fui fazer a primeira retirada do pedaço do colo, eu falei para minha mãe que me acompanhou, eu falei, olha, a gente não sabia como é que estava dentro, né? O que se vê na colposcopia é a parte de fora. Falei para ela, falei, se o médico te chamar e falar para que vai tirar todo o meu útero, não é para autorizar. Ela falou, você tá louca? Eu falei, não. Você vai mandar ele me acordar e eu tomo a decisão. Ela falou, não, eu não vou fazer isso. Eu falei, não é para tirar tudo. Eu falei, eu preciso, eu quero ser mãe, eu preciso gerar uma vida.
E se eu não fizer isso, eu não vou me sentir realizada nunca. E aí ele tirou lá o que precisava, quando me falou, eu tirei um pedaço, mandei para biópsia, vamos ver o que acontece. E aí, quando voltou da biópsia, a primeira retirada deu margem. Isso significa que no tecido que foi retirado, o tumor alcançava até a margem. Então, não é seguro ficar só com aquela intervenção cirúrgica. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu comecei a passar por vários médicos para saber o que cada um indicava. Tira tudo, não tira tudo, tira mais um pedaço, o que dá para fazer? E aí teve esse que infelizmente eu não vou lembrar o nome dele, só que ele não, por motivos de convênio, ele não pôde fazer a minha cirurgia, que ele falou, olha, eu tiraria tudo, mas o congresso inteiro deu a opinião de que não, você precisa de uma chance ainda de ter um filho. Então vamos tentar. E aí foi um outro médico que me operou, porque o convênio não autorizou ele fazer a minha cirurgia na época. Mas foi um médico muito bom também. Fez a segunda cirurgia, que foi em agosto ali, mas não lembro exatamente o dia. Foi então realizada uma segunda cirurgia, com maior retirada do colo uterino, com risco de maiores dificuldades na gestação. Toda vez que eu vou fazer, até hoje, eu vou fazer uma colposcopia, eu vou fazer qualquer exame ginecológico, aquele medo bate. Durante a gravidez eu tive um nódulozinho no seio, e aí a minha obstetra ficava, para de besteira, não pensa nisso. Não, mas eu já passei por uma coisa muito próxima ali, tudo para mim me deixa com medo. Mas, graças a Deus, eu amamentei, cuidei dela. Ela faz 4 anos agora, dia 27 de março. Inclusive, ela tem o nome da doutora que tá do outro lado aí. Se chama também Maria Luísa, por coincidência, mas também se chama Maria Luísa, minha Malu. É o grande amor da minha vida, a minha realização. Acho que se ela não tivesse existido, eu não seria nada. Bonito esse depoimento da Diana. Ela dá a dimensão do que é o desejo de ser mãe. O câncer de colo de útero é muito sério. Não é para se esquecer de ir ao médico, não. Ele pode ter muitos impactos na vida da mulher. E pensar que só com a vacina podemos evitar todas essas histórias. Vamos vacinar todos, né? Meninos e meninas. Todos que puderem tomar a vacina, inclusive você. Agradeço muito às doutoras Marcela e Maria Luísa por todos os ensinamentos que elas nos deram aqui para desmistificar a vacina, os exames, o acompanhamento e o tratamento. Nosso muito obrigada também para as superviventes Ana Carolina, Diana e Giovana. Vocês são o máximo. Agradeço muito a experiência que as 3 compartilharam com a gente. Então, para você que está ouvindo e que tem filhos entre 9 e 14 anos, já pro postinho vacinar essas crianças. Agora você já sabe do que está livrando seus filhos ao tomar a vacina. E para as adultas fica o recado: acompanhamento ginecológico todo ano. Obrigada por ouvir e compartilhar nosso podcast. E até a próxima. Esse foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens deste episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da Amio, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam o transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como em nosso site amio.org.br/nota fiscal paulista. Para doar diretamente, entre em amio.org.br/doe. A narração, produção executiva e supervisão científica é feita pela doutora Carmen Vergueiro. As entrevistas e o roteiro desse episódio foram feitos pela Lilian Cunha, com revisão de Carmen Vergueiro e eu, Wagner Fernandes. A Amanda Carvalho faz a edição, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi realizada pela Flávia, da equipe da Amio. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Wagner, me despeço aqui por hoje e vejo vocês no próximo episódio.
Até lá!